Sejam bem-vindos ao canal Eu Creio, sejam bem-vindos ao podcast Intimidade. No dia de hoje falaremos um pouco da oração e para isso temos como convidado o profeta Peter. Profeta, seja bem-vindo. Amém, amém. Sendo esse tema tão importante, eu separei justamente para o dia de hoje e também escolhi especialmente o profeta, no caso o profeta Peter, para falarmos deste tema. Mas antes mesmo de falarmos desse tema, eu gostaria que o profeta apresentasse aos que nos assistem para que possam também perceber quem é o profeta. Amém. Paz e graça, povo de Deus. Daqui é o vosso irmão Peter, profeta do Senhor Jesus. E seja bem-vindo, a mais um programa onde estaremos a dissertar no dia de hoje sobre oração. Bem, então, a pergunta que eu faço a todos quanto têm conversado comigo aqui nesse podcast é: há quanto tempo, no caso eu falo do profeta, recebeu a Jesus? Amém, amém. Há quanto tempo? Recebemos a Jesus Cristo ainda na juventude, nós ainda continuamos a ser jovens, mas bem lá para a idade de entre 15 a 16 anos, 15, 16 anos, aí confirmamos a nossa fé em Cristo Jesus, aonde até ao dia de hoje nos mantemos como cristãos. Amém, amém. E, bem, acho que todo cristão, no caso, obedeceu a um processo de conversão. E alguns foi numa igreja, uns no ministério, uns na rua enquanto foi evangelizado, uns a partir da experiência até sobrenaturais. E creio que também o profeta teve um processo, em que ao longo desse processo ia repensando a sua vida e ao final desse processo concluiu que precisa receber a Jesus. O profeta pode nos contar como foi esse processo? Amém, amém. Nós nascemos como todos, estamos aqui como todos, mas todos nós tivemos um passado e o nosso passado normalmente foi muito desagradável, porque vivíamos na inocência, vivíamos sem Deus, vivíamos, a maior parte de nós, que fazemos parte da África, sabemos que a África é um continente onde há muitos costumes, há muitas tradições e a maior parte de nós, do povo africano, vivemos sempre em uma crença determinada. Isso não é algo na qual eu estou extinto, mas o tempo da nossa conversão, de forma particular, a minha conversão começou, posso crer eu que de uma forma, assim, sem querer. Parece que nós, nem eu próprio sabia o caminho na qual eu estava a seguir, mas de repente veio a consciência e que estávamos nos caminhos do Senhor. Então, passamos por um processo, e nesse processo houve muitas quedas, houve muitos desânimos, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui. Bem, em uma igreja eu não recebi, eu não comecei a seguir Jesus por meio de uma igreja, mas sim a partir dos grupos. Bem lá nos anos passados, ainda fazíamos parte dos ministérios, e foi ali onde cada vez mais, quanto mais o tempo passava, nos identificávamos na fé em Cristo Jesus, até aos dias de hoje. Amém, amém, amém. Bem, a Bíblia em Efésios, no capítulo 4, no verso 11, vai dizer: Ele mesmo escolheu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para pastores, uns para evangelistas e outros para mestres, e algumas versões vai dizer doutores. E nisso sabemos que, como membros do corpo de Cristo, temos certamente
um chamado. E especificamente aqui nós sabemos que o profeta, no caso, é profeta. Então, queríamos entender quando foi que assim percebeu que esse era o chamado de Jesus Cristo para consigo. Amém, amém. Essa é uma pergunta, às vezes, meio complicada, que seria bom que respondêssemos lá mais para frente, mas como já foi feita, vamos responder. Eu não acordei da noite para o dia e me intitulei profeta, porque a função de um profeta, ou o nome profeta em si, nos dias atuais é muito usado. E deste uso, há muito abuso do nome. Muitos, nos dias de hoje, se intitulam profeta, mas depois de algum tempo, eles dizem ou afirmam que já não são profetas. E nós não entendemos com base no que, né, eles afirmam tais coisas. Mas, tal como Jeremias, eu também tive um chamado. O meu chamado para profeta começou no ventre da minha mãe. Jeremias capítulo 1, versículo abaixo, nos versículos abaixo, vai dizer que antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, o profeta não é aquele que se intitula, mas é aquele que nasce. Então, eu nasci profeta, só que precisou existir, né, algumas evidências para autenticar o meu ministério. Essas evidências, né, foram por intermédio de um relacionamento íntimo com Deus, na qual o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, me apareceu a um dado momento e ele confirmou, né, o ministério profético a mim, e nesta mesma confirmação ele deixou em detalhes alguns sinais que poderiam acontecer. Ele deixou alguns sinais e destes sinais, né, foram se manifestando ao longo dos dias e dali o Espírito foi testificando que ele me deu esse ministério. E quando entrávamos assim em momentos de culto, né, no seio de outros profetas, eles simplesmente vinham reconhecer o ministério na qual o Espírito Santo, né, já havia confirmado. Não sei se consegui responder. Sim. Na verdade, acho que todos conseguiram perceber e estamos edificados. Acredito que todos entenderam de que o chamado não é uma coisa em que cada nós escolher, mas assim como a Bíblia vai bem especificar, ele mesmo, no caso de Jesus Cristo, deu uns, e vimos aí os 5 ministérios. E assim também foi com o profeta, mas que houve várias circunstâncias em que foram testificando assim o profeta como profeta de Deus. E, bem, acredito que conseguiram ter mais ou menos uma noção de quem é o profeta. Então, já estamos prontos para entrar naquele que é o nosso tema, né, em que vamos conversar hoje, que é acerca de oração. Bem, esse é um tema, na verdade, que é muito importante, mas também muito abrangente, ou seja, ele traz muitas questões, então temos várias questões, vamos tentar dar resposta a todas quanto forem possíveis no dia de hoje, e se não for possível todas que hoje precisamos, haveremos de chamar um outro dia para podermos dar continuidade. Amém. Agora, a primeira pergunta mesmo é o que seria uma oração, né? Como se entende, o que é uma oração, na verdade? Amém, amém. Obrigado por esta pergunta. Vamos responder com brevidade. A oração, antes de ser de palavras, a oração é uma pessoa. Eu começo definindo a oração como uma pessoa. Para mim, a oração é o Espírito Santo. Amém? Partindo desse pressuposto, agora vamos definir de forma detalhada o que é uma oração. A oração é uma forma, é uma maneira em que Deus deu ao homem de se comunicar com ele. Por meio de quê? Por meio das suas palavras encontradas na Bíblia Sagrada. Quero com isso dizer que só se ora
com aquilo que Deus um dia falou. Tudo que Deus não falou não pode ser orado. Porque Deus só pode cumprir na oração aquilo que ele falou. Aquilo que um dia ele falou e foi registrado nos livros, né, que formam a Bíblia Sagrada. E não sei se pode responder, né, de forma coerente. Sim. Amém. Conseguimos perceber. Amém. Uma coisa singular que percebi aqui é que a oração precisa ser de acordo com aquilo que está escrito no cânon bíblico, né? Aquilo que foi dito por Deus. Corretamente. Porque simplesmente nos dias atuais, né, muitas pessoas oram. E a minha pergunta é, muitos desses oram, mas oram com base no quê? Porque orar simplesmente sem ter conhecimento daquilo que é a palavra não traz, né, na nossa consciência e nem faz Deus ouvir aquilo na qual falamos. Com base no quê? João, capítulo de número 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, diz assim que se eu estiver em vós e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. Eu consigo entender que para orarmos, primeiro precisamos ter Jesus em nós. Depois precisamos ter a palavra de Jesus em nós. Porque hoje nós encontramos vários tipos de pessoas que não têm Jesus, mas têm a palavra de Jesus. Eles oram, só que eles oram mal. Tiago vai dizer, né, na sua carta, no primeiro versículo, que vocês pedem, mas pedem mal. O que é pedir mal? Pedir mal é pedir sem uma regra estabelecida. A regra estabelecida para orar é a palavra de Deus. Mas antes de termos a palavra de Deus, precisamos ter o dono da palavra, que é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, a base para uma oração eficaz, a base para orarmos de forma eficaz, é primeiro sermos salvos e tivermos a palavra de Deus em nós. Aí nós faremos uma oração de forma bíblica. E essa oração vai fazer com que nós possamos ouvir Deus e Deus possa ouvir também a nós. Amém. E ainda prosseguindo sobre oração, claramente, mais ou menos quantos tipos de oração podem ou existem? Amém. Do ponto de vista bíblico, creio eu que existam muitos tipos de oração. Mas eu trouxe apenas alguns tipos de oração. Amém? E eu trouxe, por exemplo, a oração na mente, né? E a oração no espírito. São esses dois. Amém. Sim. Então, assim como o profeta disse, né? Devemos orar de acordo às palavras de Jesus, no caso. Amém. Então, aí também se sinta uma pergunta. A partir disso, quais são os pontos em que não devem faltar numa oração? Amém. Os pontos que não devem faltar numa oração, primeiramente, é a fé. Na oração não pode faltar a fé. Porque a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro precisamos ter convicção que Deus está a nos ouvir. Por quê? Porque em 2 Coríntios 5, 7, creio eu, a Bíblia vai dizer assim que não andeis por vistas, mas andeis por fé. Eu seguro esse texto como direção que, para orarmos, porque a oração vai nos direcionar para Deus. Para orarmos, precisamos primeiro ter fé. Depois precisamos usar a palavra. Usando a palavra com fé, nós estaremos convictos que Deus está nos ouvindo. Amém. Então, a fé é um dos pontos. Além da fé, existe mais algum ponto em que não deve faltar numa oração? Amém. Outro aspecto que não pode faltar na oração, depois da fé, é a perseverança. Nós precisamos perseverar na oração. Em uma parte da Bíblia diz assim que perseverai na oração, velando nela com ação de graça. O que é ação de graça? É prestar
a ação de graça, como a própria palavra já diz, é uma ação feita de forma agraciada. Você não paga para fazer isso. Você não precisa oferecer nada, é de graça. Amém? Então, é dessa maneira. O que nós precisamos ter em conta é que tanto a fé como a perseverança precisam ser dois elementos primordiais para a oração, porque a fé vai nos dar certeza de que aquilo que pedimos, recebemos. A perseverança vai trazer em convicção que, se aquilo que pedimos, recebemos, mas ainda não está ao nosso alcance, não vamos desistir, mas vamos persistir até aquilo chegar a nós. Amém. Amém, amém, amém. E uma pergunta que talvez a maioria esteja a pensar é o que é que faz uma oração ser ouvida por Deus? No caso, até poderia ir um pouco mais além. Além de ser ouvida, ser atendida por Deus. Amém, amém. Primeiramente, a oração é uma comunhão. Orar é estar em comunhão. Comunhão é conhecer alguém, né? E é conhecer este alguém na sua de uma intimidade. Conhecer as coisas mais se posso dizer, mais ocultas, né? Daquela pessoa, se assim posso dizer. Ou as coisas na qual nem todas as pessoas têm acesso. Amém. Sim, então, como dizendo, sim. O que faz uma oração, no caso, ser atendida? Amém. O que faz uma oração ser atendida são as palavras na qual, ou é o conteúdo na qual essa oração vai trazer. Por exemplo, todos nós oramos. Mas todos nós oramos com base no quê? Alguns oram com base na palavra. Outros oram com base na sua própria, nas suas próprias palavras. As nossas palavras não têm poder nenhum para fazerem com que Deus possa ouvir a nossa oração. Daí é que, mesmo a oração de Jesus é baseada na palavra. Mesmo a oração dos apóstolos é baseada na palavra. Então, mesmo a oração dos profetas é baseada na palavra. Toda oração, para ser ouvida, precisa ser baseada na palavra. Quando a nossa oração é baseada na palavra, nós temos a certeza de que Deus poderá ouvir esta oração. Mas, uma das coisas que fazem com que a oração não é ouvida é o pecado. O pecado é o maior inimigo de qualquer intercessor. Porque um intercessor que mergulha sempre no pecado, ora constantemente, esse não tem uma oração atendida. Por quê? Lamentações capítulo 3, versículo 39, diz: pois do que se queixa o homem se não são dos seus próprios pecados? Então, nós precisamos primeiramente reconhecer diante de Deus que pecamos. E quando reconhecemos diante de Deus que pecamos, Deus vai perdoar os nossos pecados. Mas isso não pode ser uma prática rotativa na vida de um cristão. O cristão não deve viver simplesmente de pecar e se arrepender, porque alguns fazem de forma propositada, pensando que é simplesmente se dirigir a Deus, pedindo perdão e aquilo passa e voltam a fazer de novo. Então, nós precisamos ter em conta que sempre que nós estivermos a orar, antes precisamos saber o que é que fizemos, o que é que falamos, e precisamos mudar de atitude. Quando mudamos de atitude, nós estamos a renovar o nosso homem exterior. Renovando o nosso homem exterior, nós teremos uma comunhão com Deus. Porque nós precisamos nos apresentar santos a Deus. Porque Deus disse, na sua palavra, na carta de Tiago, na epístola de Tiago, na epístola de Pedro, capítulo número 1, versículo 15, que como é santo aquele que vos chamou, sedes vós santo em toda a vossa maneira de viver. Então, toda a nossa maneira de viver tem que ser baseada em santidade. E a santidade não é obtida por meio de esforço, mas é obtida por meio de obediência. Só precisamos obedecer o que a palavra nos orienta e automaticamente
estaremos puros, de acordo com aquilo que a palavra nos orienta. Amém, amém, amém. Amém. E outra pergunta é, no caso, essa pergunta eu considero muito importante e que até divide opiniões. A princípio, eu gostaria de pedir ao profeta que relacionasse, no caso, a oração em espírito com a oração em línguas. Corretamente. Qual é a relação que existe entre oração no espírito e oração em línguas? Oração no espírito e oração em língua? Sim. Essa pergunta é meio complicada. Posso crer que oração no espírito e oração em língua é a mesma coisa. Para mim, é a mesma coisa. Não existe divergência. Não existe divergência. Esta é a minha afirmação. Agora eu posso defender o que eu afirmo. Sim, sim. Amém, amém. A minha defesa, né, com relação a esta pergunta é que em Judas capítulo 1, versículo 20, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Agora, aí remete-nos a outra pergunta. O que é orar no Espírito Santo? Orar no Espírito Santo é orar não com as nossas palavras, mas é orar pela vontade do Espírito, com as palavras do Espírito. Significa, para orarmos no Espírito, precisamos primariamente que o Espírito esteja habitando em nós. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, em 1 Coríntios, capítulo de número 3, creio eu que nos versículos abaixo, creio que é o versículo... não lembro bem o versículo, mas lembro as palavras. Diz assim que não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, primeiramente o Espírito Santo precisa habitar em nós. Quando o Espírito habita em nós, eu creio que a partir dali podemos orar no Espírito. Por quê? Os discípulos não oravam no Espírito antes do Pentecoste. Para mim, o fenômeno de oração no Espírito se originou no Pentecoste, pela promessa, né, do profeta Joel, que ele havia deixado num tempo, ele havia dito, Joel capítulo 2, que é Joel capítulo 2, versículo 28, ou no versículo 29 ao 30, a palavra vai continuar. Ele diz assim que há de ser que nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos e vossas, né, vossos velhos e vossos mancebos terão visões. Significa que Joel estava a profetizar sobre um tempo em que nele próprio estaria. E essa palavra vem se cumprindo, e vamos encontrar essa palavra também registrada em Atos, capítulo de número 1, onde no versículo de número, Atos capítulo 1, no versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Então, aí a oração no Espírito começa com o fenômeno Pentecoste, na descida do Espírito Santo. Por quê? Em simultâneo, todo aquele que ora no Espírito automaticamente deve orar em línguas. Todo aquele que ora em línguas, mas afirma não orar no Espírito, eu afirmo aqui de forma categórica, possivelmente esta pessoa não sabe o que faz e não sabe o que fala. Não sei se consegui responder. Sim, sim. Na verdade, o profeta foi sucinto, foi claro. Bem, essa pergunta é propositada, na verdade, porque quando se fala mesmo de oração no espírito, de oração em língua, isso divide muitas opiniões no caso, e há pessoas em que nem acreditam na oração em línguas, mas ainda assim creem na oração no espírito. Por isso é que eu pedi ao profeta para relacionar, né, se tem uma relação, se é alguma coisa. E, então conseguimos perceber que, no caso, a oração no espírito é uma coisa que a oração em língua. E uma pergunta em que muito se faz, inclusive, é básica, algumas igrejas têm se dissociado, é quando devo orar
em línguas. Amém. Nós precisamos saber, você responder? Sim, sim. Amém, amém. Nós precisamos saber que só existe uma oração na Bíblia que deve ser feita em todo o tempo. A oração em línguas. A oração em línguas é uma oração que deve ser feita em todo o tempo. Por quê? Em primeira instância, é uma oração específica para orarmos qualquer coisa sem sabermos. Por quê? O Espírito Santo, quando nós começamos a orar em língua, o Espírito Santo não nos dará interpretação sobre o que estamos a falar. Em 1 Coríntios 14, nos versículos abaixo, vamos encontrar Paulo a orientar a igreja de Corinto, por exemplo, lá nos versículos mais abaixo, ele vai dizer assim que orarei no Espírito, mas também orarei com a mente. Aí Paulo traz uma divisão. Significa que quando oramos em língua, edificamos nosso espírito. Mas quando oramos com entendimento ou com a mente, edificamos também a nossa mente. Agora, quando devemos orar em língua? Sempre. Sempre. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer, né, em 1 Coríntios 14, versículo de número 3, que aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo. Mas aquele que profetiza edifica a igreja. Ora, se aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo, eu, se parar de orar em língua hoje para orar amanhã, o edifício em mim que estava sendo edificado para. Logo, eu, quando retomar o edifício, também retoma. Por quê? Edificar significa construir. Quando você ora, você está a construir alguma coisa dentro de você. Que depois de ser construído, ao profetizar aquilo sair de dentro de você para fora, né? Há de edificar o outro, há de construir aquele que não está orando. Amém, amém, amém. E também tão curioso, acredito que uma experiência, né, na qual o profeta recebeu, no caso este que é o dom, no caso de orar em línguas. Nesse momento, eu gostaria de pedir ao profeta que nos contasse como foi esta experiência, né, para receber este dom. Pode repetir a pergunta? Sim, vamos ver que na Bíblia existem 9 dons. E um dos dons, no caso, é justamente o dom de línguas. E também, orar em língua não é uma coisa em que todos podem fazer, até porque todos podem fazer, mas nem todos fazem por agora, né? Há pessoas que já se converteram, mas não receberam até então o dom para orar em línguas. E creio que também, assim, também foi na conversa do profeta, né? Ao se converter, não necessariamente imediatamente recebeu o dom. Então, gostamos de pedir ao profeta que nos conte como foi este processo, né? Como que o profeta recebeu o dom e começou a orar em língua. Amém, amém. Sim. Obrigado por esta pergunta. Né? Paulo vai nos dizer assim, acho que é na primeira carta aos Timóteos, desperta o dom que há em ti, que foi dado por profecia, né? Imposição de mão por meio dos presbíteros. Relacionado a isso. Significa que o dom já está em nós, só que o dom precisa ser despertado. Como é que o dom foi despertado em mim? Eu orava incansavelmente, né? Eu orava sedentamente, né? Para que esse mesmo dom em mim pudesse ser despertado. Porque eu via, né? Amigos, alguns pastores, línguas. E automaticamente comecei a ganhar, né, uma vontade de experimentar o que eles estão a falar. Mas será que é possível também eu falar? E com o tempo eu fui orando, mas eu não consegui, né, falar em línguas simplesmente assim, porque eu tive um conhecimento errado a respeito da oração. Mas um certo dia, me fui a um culto,
em que estavam a orar, né, em línguas, e muitos profetas estavam a orar, e eles começaram a impor as mãos sobre os irmãos, e muitos deles que não falavam em língua começaram a falar em línguas. E foi neste mesmo dia também que impuseram a minha mão, e desde aquele dia até o dia de hoje, né, a minha experiência foi essa, foi por imposição de mão. Eu creio que esta é a forma bíblica que este dom primariamente deve acontecer. Alguns, né, aconteceram de uma forma, né, sobrenatural, estavam em oração, o Espírito veio sobre eles, né, revestiu eles e começaram a falar em outras línguas. Esse não foi o meu caso. O meu caso foi por intermédio da imposição de mão do pastor, né, daquela mesma igreja, e desde lá para cá, né, continuamos a falar em línguas. Amém, amém, amém. Então, você que está nos assistir, que eu já agora lhe convidar de que deixe aqui algumas questões, no caso, vão ficar para uma próxima parte, e na verdade, a questão oração deixa aberto muitas e muitas perguntas. Bem, profeta, no podcast Intimidade, nós temos assim, aqueles quando nós chamamos a departamento, nós pedimos que ele nos conte uma experiência que teve, no caso, com o Espírito Santo, com Jesus ou com Deus, experiência não especificamente, pode ser uma visão, pode ser algum momento num culto, mas pedimos que nos conte algum momento de intimidade, né? Momento em que teve alguma experiência com Deus. Amém. Olha, essa pergunta é muito fácil de responder para mim. Pois têm sido muitos momentos de intimidade e muitos momentos em que a presença de Deus tem sido manifesta aos nossos olhos, né? Mas uma das experiências que eu gostaria de partilhar com os irmãos ali do outro lado é que eu posso considerar essa a melhor experiência que eu já tive. Eu vi o Espírito Santo e muitos de nós, até hoje, temos a convicção de que o Espírito Santo é uma força ativa, mas eu gostaria de esclarecer aqui para os irmãos que o Espírito Santo não é uma força ativa que vem simplesmente sobre o homem. O Espírito Santo é uma pessoa. E eu já vi o Espírito Santo, ele veio e confirmou determinadas coisas, né, ao longo da minha caminhada com Jesus. E eu não simplesmente o vi uma vez, mas ele tem vindo até os dias de hoje, né, no nosso momento íntimo. Ele aparece e a gente ora, a gente conversa, né? Eu tenho o Espírito Santo de Deus também como um amigo, né? Pois ele tem os mesmos sentimentos que nós. O Espírito também se entristece, principalmente quando nós paramos de orar, porque a única forma que temos do Espírito se comunicar conosco é através do mundo espiritual, especificamente na oração. Dificilmente nas experiências de outros homens de Deus, eles vão trazer, por exemplo, que o Espírito Santo lhes apareceu quando estavam em pecado, ou quando estavam, né, a brincar. O Espírito Santo aparece para nós, né, determinadas vezes, e ele aparece, né, de forma particular. Para alguns, ele aparece, né, em uma visão fechada ou aberta. Para outros, ele pode aparecer com um corpo físico, isso também é possível, e ainda ele pode aparecer como se fosse um anjo, mas não é um anjo. Aparece com uma glória tremenda que nem conseguimos ver, né, ele. E como é que eu me apercebi? Essa é uma das perguntas que o apóstolo poderia dirigir a mim. Como é que eu me apercebi que este era o Espírito Santo? Porque ele se identificou a mim que ele era o Espírito Santo.
E desde aí eu soube que o Espírito Santo tinha me aparecido pela primeira vez, e desta primeira vez ele foi falando determinadas coisas, e essa é uma das experiências mais importantes da minha vida que eu já tive. Amém, amém. Profeta, na verdade estamos, a gente não sou eu, né? Quase como todos estão, muito curioso, porque, bem, a princípio, né, a pergunta também era para que o profeta nos contasse, né, como seria este processo. E então, o profeta nos contou que viu o Espírito Santo e nos trouxe mais cuidado nessa pergunta, porque queríamos entender como é que foi, né? Tipo, se foi num sonho, então conta-nos como esse sonho foi. Não foi num sonho, foi quando eu estive em oração. Foi um momento que eu estive em oração constante, sedento de saber alguma coisa de Deus, e isso não foi à noite também, foi assim, né, aproximadamente no intervalo de 12 a 14 horas, foi nesse período, eu orava e o Espírito Santo apareceu, não só uma vez, né, várias vezes, e ele foi falando comigo, né, mas a primeira vez que o Espírito Santo me apareceu foi à noite. O primeiro encontro que eu tive com ele foi à noite, mas por volta das 22 horas eu orava e o Espírito apareceu para mim, ele mostrou coisas inefáveis, né? Determinadas coisas que não são lícitas de serem partilhadas, são coisas íntimas entre ele e eu. Mas depois desse tempo eu tive muitas outras visões de dia, sempre, né, estas visões na qual eu passei a ter não eram visões em que os sentidos estavam apagados. Eu via o Espírito Santo com todos os sentidos a funcionar, né? Eu via tudo. Eu me via e eu via o Espírito Santo a conversar comigo, né, determinadas vezes. Então, uma foi por meio de uma visão, mas as restantes, né, não foram em uma visão, ou então não foram em um sonho, né, mas sim em uma visão. Foram em uma visão aberta, né, em que eu conseguia ver e conseguia ouvir. Alguns, determinadas vezes, tiveram também essa experiência, simplesmente conseguiam ver, mas não conseguiam ouvir. Eu conseguia ver, conseguia ouvir e conseguia dialogar com ele. Amém, amém, amém. Bem, profeta, assim, também, acho que também tem uma curiosidade, né? Como fala-se de ver o Espírito Santo. Não sei se o profeta se sente livre, né? No caso, de poder. Porque acredito que essa é uma pergunta muito íntima, né? Se o profeta pode falar das afeições, no caso, como se parecia o Espírito Santo, né? No caso, eu creio que essa pergunta é uma pergunta que deixa muito aberta essa possibilidade. O profeta pode querer falar ou não, dependendo da sua disponibilidade. Amém. Eu creio que não vou poder detalhar, porque para não trazer certas afirmações, porque às vezes aquilo que eu vou afirmar do Espírito Santo não é que uma outra pessoa, um outro profeta que virá aqui vai tratar. E creio que vai trazer uma confusão para os nossos, né, telespectadores, né, aqueles que nos veem do outro lado, e cada um vai ter um conhecimento particular, e creio que isso não seria algo bom. Amém, amém, amém. Entendo, profeta. Amém. Na verdade, entendo, porque mesmo na Bíblia, o Espírito Santo, das várias maneiras em que se manifestou, foram de diferentes maneiras, e nós entendemos de que existem maneiras de que o Espírito se apresenta a nós, maneiras que, de alguma maneira, tipo, não, em muitos momentos não vão se assemelhar com o que se parece com o que o outro viu. Isso não faz com que não seja o Espírito Santo, não faz com que a nossa experiência não seja válida, né? Mas que o próprio Espírito Santo, ao tratar conosco, tem a forma de tratar conosco que é especial, é própria, e também pode tratar de outra maneira com outra pessoa, mas claramente não será
de uma maneira em que é distante daquilo que é relatado nas Escrituras. Amém. Bem, então, profeta, somos edificados com as palavras nem que ouvimos hoje. Muito daquilo que já sabíamos foi repensado, foi aprimorado, foi tornado mais maduro, né? Acredito que muitos dos que estão ali também hoje foram edificados e aprenderam coisas em que vão, de alguma maneira, melhorar aquilo que é a sua vida de oração. E isto chega a ser o mais importante naquilo que é este podcast, pois é mesmo que tanto eu quanto aqueles que assistem esse podcast possam cada vez mais alcançar a intimidade com o Espírito Santo e vivam uma vida de verdadeira entrega, uma vida de verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Antes de terminar esse podcast, gostaríamos de pedir ao profeta se gostar de passar uma mensagem, né? Acrescer alguma mensagem que venha a passar àqueles que nos estão assistindo, no caso, no dia de hoje. Amém, amém. A mensagem que eu deixo, né, para todos os irmãos em Cristo Jesus é que não parem de orar, tal como está em 1 Tessalonicenses, né, no seu capítulo 5, nos versículos, creio que é o versículo 17, diz assim que orai sem cessar. Então precisamos perseverar na oração. Sabemos que haverá momentos maus, né, em que vai parecer que todas as coisas estão impossíveis para nós. Mas é também nesses momentos que devemos entender que Deus está conosco e que a vida como cristão não é simplesmente um mar de rosa, não é um shopping, né? É uma vida de sacrifício. Sabemos que desde o momento que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, também né, automaticamente estamos obrigados a passar pelas mesmas coisas que nosso Deus passou. Nós estamos obrigados a passar por rejeições, estamos obrigados a passar por traições, estamos obrigados a passar por tentações, por provações e até por desertos. Cada um de nós vai enfrentar um deserto, cada um de nós vai ser provado, cada um de nós vai passar em determinadas coisas, se calhar na vida ministerial, que será como uma lição de vida. Eu gostaria de, né, pedir aos nossos irmãos que, ainda que tudo esteja difícil, né, nesta caminhada com Cristo, não desfaleça, continue com a sua cruz, continue a seguir Jesus. É o melhor caminho e a melhor decisão que você e eu um dia tomamos. Amém. Amém, amém, amém. Então, este é o podcast de hoje. Falamos de oração. Como já disse, você pode deixar aqui nos comentários as perguntas que você tem. Nós havíamos deixado uma caixa de perguntas aqui já no canal para quem tivesse alguma dúvida sobre oração. Poucas pessoas poderão falar e eu creio que ao ver este vídeo você tem alguma dúvida e que talvez não foi tirada. Então você pode deixar aqui nos comentários e, de acordo com o número de perguntas em que haverem, poderemos fazer um outro podcast, no caso parte 2, sobre a oração. E não queremos fechar esse podcast sem pedir que o profeta ore tanto pelo podcast, pelo programa, que é parte, né, do canal, eu creio, e que também oro por aqueles que até então assistiram e, de certa maneira, ouviram palavras que não são palavras que voltam vazias, nunca são palavras que, de alguma maneira, trouxeram alguma transformação em nossas vidas. Então, que o profeta orasse por todos aqueles quantos nos assistiram, de maneira que, assim, o Espírito Santo venha, Jesus Cristo e o Espírito Santo venham consolidar esta obra que começamos já há algum tempinho, né, quando começamos esse podcast. Amém, amém. Estamos em oração em nome de Jesus Cristo. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, e agradecemos primeiramente, Senhor, pela dádiva que o Senhor nos oferece no dia de hoje e pela tua graça, Senhor Jesus Cristo, manifesta, né, em nossa vida. Pai, não queremos ser ingratos, Senhor Jesus Cristo, mas também queremos agradecer, Senhor, pela salvação que o Senhor nos garantiu em teu nome. A tua palavra vai